alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar no meu colégio para falar sobre o colégio. Eu nunca tinha ouvido falar. Embora meu avô fosse policial militar, né, aposentado, meu pai tinha sido da brigada, já tinha sido bombeiro e tal, mas a gente nunca tinha tido contato, não sabia que existia o colégio. E eu cheguei em casa e disse assim, eu quero estudar no Tiradentes. E aí meu pai foi lá, fez minha inscrição. Tinha prova prática de corrida, né, de resistência, tinha prova de português, matemática, redação. Eu fui sem estudar, sem nada. E aí eu passei. Eram 60 alunos selecionados, né, duas turmas. Eu entrei, depois meu irmão entrou, depois a minha irmã entrou, só mais novo que não foi. Não quis, não era vibe, acabou não indo para o Tiradentes, não seguiu, mas nós fomos. Então era um colégio conhecido pela excelência, assim, embora fosse um colégio com professores da rede pública de ensino, tinha, né, o diferencial da disciplina militar, né? Sim. E várias atividades, assim, né, trabalhavam a respeito, hierarquia, então coisa que falta hoje, né, para a juventude. E aí lá, eu era a melhor aluna do colégio do primeiro grau, e lá eu era uma aluna mediana. Capaz, era um colégio forte, então. Era forte, assim, alto índice de aprovação vestibular da URGS, né, não existia ENEM ainda naquela época, né, então era assim, quem era pobre precisava passar na URGS, né, então não tinha muita escolha. E eu fui para o meu primeiro vestibular para medicina, era o que eu queria. E eu fiz uma média muito boa para qualquer outro curso, mas para medicina, não, longe de entrar, né? E na época, aí alguém diz, fala, mas quem sabe fazer enfermagem, depois tu aproveita cadeiras, não sei o quê. Então, eu fui fazer vestibulares para enfermagem, que eu cheguei a tentar antes de começar o técnico, querendo aproveitar para medicina. E eu nunca consegui passar num vestibular da URGS, né? Eu nunca fui também muito estudiosa, assim, de virar noites estudando, fazendo resumo. Eu aprendo muito mais ouvindo, né? E acompanhando ali a linha de raciocínio e tal, do que virando noite e lendo. Eu também. Né? Eu também tenho essa facilidade de aprender mais ouvindo e vendo do que... Então, mas para passar no vestibular de medicina faltava, para passar no vestibular da URGS faltava. E eu também saí cedo de casa, com 18 anos eu estava casada já, morando junto e tal. Você meio que dei uma invertida nas coisas. E na época, a mãe desse meu namorado, né, que eu fui morar junto, ela era técnica de enfermagem da prefeitura de Porto Alegre. Tinha passado em terceiro lugar no concurso. E ela um dia chegou pra mim e disse assim, Elisa, por que tu não faz o técnico, que é um curso rápido, né, em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Tu já tem uma profissão e depois tu vem e faz a faculdade. Ele paga a tua faculdade e tal, né, se não conseguir passar na URGS. E aí ela me disse assim, tem um curso da Escola de Saúde Pública que tá abrindo um curso completo, porque eles tinham feito 3 cursos complementares para quem era auxiliar, ia lá, cursava mais um tempo e saía com um certificado de técnico de enfermagem, porque o auxiliar estava caindo, né, já não se podia contratar mais auxiliares e tal. E aí eu disse, vou fazer, porque tinha prova, entrevista, eu sou concurseira, né? E aí eu fui e fiz. Na época eu não era tão comunicativa assim, eu não tirei nota máxima na entrevista. Na prova eu fiquei em 12º lugar, eram 30 vagas. E aí na entrevista eu caí para 36. Eu, putz, 6º suplente, não vão me chamar. Quem vai desistir de um curso que na época era mais caro, era um curso caro, se fosse pagar particular, né? Numa escola renomada, que é a Escola de Saúde Pública, tem em todo o Brasil, tem a nacional, tem as estaduais e tal. Eles fazem as residências multiprofissionais e tal. Eu disse, ninguém vai desistir, né? E ao mesmo tempo estava abrindo o mesmo curso na escola do Instituto de Cardiologia. E aí eu fui lá, fiz prova também e tal. Mas lá era pago e na época a minha sogra disse, eu pago pra te passar. Tá, beleza, vou cursar a técnica de enfermagem, isso estava decidido.
Ia começar só em março. Em 21 de dezembro me ligaram. Tinha começado dia 2 o curso, 2 de dezembro, na Escola de Saúde Pública. Dia 21 me ligaram. Tem uma vaga, foi chamada como suplente. Só vai ter que te virar com o que já foi feito até agora. Eu sei que tinha vários trabalhos e tal, fui atrás, corri atrás. E consegui, então, fazer o curso de graça, né? Através desse concurso e tal. Um curso que era com ênfase em saúde pública. Então já tive ali muito contato, né, com a questão de legislação de SUS e tudo mais. E me formei em 4 de agosto, em 5 de outubro. 4 de outubro. Me formei em 7 de agosto. Em 4 de outubro eu estava contratada na Santa Casa. Que legal. E só saí de lá pro concurso mesmo, né? Qual é o trabalho realmente de um técnico de enfermagem? Qual é o trabalho dele lá dentro? O que ele tem que fazer? O técnico de enfermagem, ele vai... as principais atividades, né? São as medicações, a administração de medicações, higiene, conforto, né? E é quem faz, quem tem mais contato com o paciente, né? É a ponte, é o mais próximo do paciente. Porque o médico normalmente faz a ronda e passa uma vez por dia numa internação, por exemplo. Uma vez por dia vai lá, avalia o paciente, troca a prescrição e tal. Mas é o técnico que vai administrar essa medicação e que vai ver se a medicação teve algum efeito colateral ou se não está fazendo efeito, o paciente está trazendo outras queixas ou queixas de pior ou de não melhora, né, com o tratamento, ou qualquer intercorrência durante o turno, né, que ele está ali cuidando do paciente. Então é quem está, o operacional, né, o que faz mesmo a saúde, né? Claro que nada acontece se não tem toda uma equipe. Eu costumo dizer que assim, ó, se não tiver as meninas lá da higienização e não tiver limpo o quarto, e não tiver limpo o setor onde eu vou preparar a medicação, não funciona a saúde. Se lá na recepção derem uma informação errada ou não orientarem o paciente a chegar no setor correto, né, ou não fizerem a ficha, não funciona a saúde. Se o médico não estiver lá para prescrever, para avaliar, porque ele estudou para isso, para diagnosticar e prescrever a medicação adequada, não funciona. Mas também não funciona se o técnico não administrar e não souber administrar, né? E nada funciona se o enfermeiro não tiver a provisão de leitos, a provisão de materiais, a provisão de recursos humanos. Então o enfermeiro é gestor de tudo isso. E qual é a parte mais difícil que foi para ti, assim, trabalhando de técnico de enfermagem? Assim, que teve que... Ou não, tudo que foi tirado de letra? Não, de letra não, sempre tem, né, as dificuldades. Acho que uma das principais dificuldades na área da saúde, em qualquer área que trabalhe com outras pessoas, né, preste serviço para outras pessoas, são as relações. As relações sempre podem ser um problema, né? Mas isso eu normalmente tiro de letra. Eu sou agregadora, eu sou quem junta, né? Sim. Ao menos eu tenho isso como propósito e procuro sempre trabalhar nesse sentido. Então tem uma rixa assim, muito assim, né? Existe uma disparidade salarial, né, entre médicos e enfermeiros. Ambos são graduados, ambos Sim. estudaram. Médicos estudam 6 anos pelo menos de graduação e aí fazem a especialização, né, a residência e tal, de no mínimo 2, 3 anos, depende da especialidade. Os enfermeiros, 5 anos de graduação e às vezes ali mais 2, 3 de residência, 2, 3 de especialização também. Assim, e são trabalhos diferentes, complementares, né? Como eu tinha explicado antes aqui. Se o médico não diagnosticar, não prescrever e o enfermeiro não providenciar aquela medicação naquele setor ou aquela sala específica com um determinado material que precisa para uma cirurgia, nada funciona. Então precisa dos dois. São duas ciências complementares. E existe ainda muita rixa, né,
médico manda, o enfermeiro tem que obedecer, escala hierárquica. Não, nós estamos no mesmo nível, médicos e enfermeiros graduados. Mas ainda assim, há uma desvalorização gigante da enfermagem em relação aos salários. A gente trabalha a mesma carga horária, às vezes mais carga horária, com um salário muito menor que o médico, que o profissional médico, né? Tanto que agora estamos aí nessa luta, na verdade é uma luta de mais de 30 anos, por um piso salarial, né, para a categoria. É por isso que estava tendo manifestações de médicos, era por esse motivo. Médicos teve uma questão mais do ato médico, que tinha alguns procedimentos ou algumas coisas que eles não queriam que outros profissionais também pudessem fazer, né? E aí não envolvia só a enfermagem, né? Isso teve alguns anos atrás, né? Agora as manifestações têm ocorrido em prol da enfermagem, né? Principalmente depois da pandemia, se mostrou muito, muito importante, não que antes não fosse, mas agora apareceu, né, para a população, acredito, a importância da enfermagem, né? De estar ali do lado, é quem vai ali administrar o oxigênio, é quem vai perceber as alterações e vai comunicar ao médico para ele prescrever. Então, não tem saúde sem enfermagem. Dentro de um setor, hoje, por exemplo, onde eu trabalho como técnica, tá? São 2, 3 plantonistas, mais 2 residentes, e são 7 técnicos de enfermagem, 3 enfermeiros. Assim, é pouco ou é bastante? Tá na média, tá bom? Tá na média, assim, pensando em dimensionamento de pessoal, assim, ainda poderiam ter mais profissionais de enfermagem para o número de pacientes que se atende. Mas, quero dizer assim, são muitos profissionais de enfermagem, mais que médicos normalmente, né? Isso eu estou falando do centro obstétrico, que envolve uma emergência, que eu tenho plantonistas ali 24 horas. Mas numa unidade de internação, que eu vou ter uma equipe de 7, 8 técnicos, 2 enfermeiros, e que o médico ou assistente vai passar uma vez por dia, não tem médico ali o dia inteiro, né? Numa unidade de internação. Então quem está lá é a enfermagem, quem faz acontecer, quem faz funcionar é a enfermagem.